como vai você? Tudo bem? É com muito prazer que mais uma vez me encontro aqui para estar trazendo mais uma porção da Palavra de Deus para a sua vida. Portanto, fique ligadinho, não saia daí, porque Deus quer falar com você. Estaremos passando alguns momentos juntinhos no amor de Deus, através da sua poderosa palavra. Hoje, o nosso tema é acautelai-vos. Enquanto isso, gostaria de estar agradecendo a você que se inscreveu no canal. Olha, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema acautelai-vos. E o texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 12, versículos do 13 até o versículo 21, que diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E aqui estamos diante da parábola do rico insensato. A palavra, ela traz para nós conselhos preciosíssimos dos céus, porque a maior riqueza não está na aparente vida humana, se assim posso dizer, mas a grande riqueza Jesus trouxe para nós através da sua vinda, onde ele é enviado pelo próprio Deus. Ele vem mostrando o reino de Deus, vem mostrando o verdadeiro reino que está preparado para todo aquele que der ouvido à sua voz e estar seguindo após ele para ter a entrada nesse reino que é riquíssimo. O dono dele é o dono do ouro e da prata. Então, Deus, ele traz para nós uma conversa onde dois irmãos estavam brigando por um bem que havia recebido dos pais. Sabemos que desde os tempos primórdios foram passados de pais para filhos, como é até hoje. Quando envolve dinheiro, quando envolve riqueza material, sempre há uma discussão, há uma preocupação para esta divisão. Quem vai receber mais, já que temos direito de forma igual? Era o que estava acontecendo com esses irmãos no momento em que Jesus está passando. Aqui nós vemos que é uma briga de família, e esta briga de família, alguém resolve chamar Jesus para que Jesus
tome partido. Como sempre, em suas sábias palavras, Jesus mais uma vez traz uma parábola. E nesta parábola vem instruindo a essas pessoas, falando da real importância de não se preocupar com coisas aqui deste mundo que são passageiras, coisas que neste mundo não acrescentam a verdadeira riqueza. Só Ele, o Pai, tem para oferecer, e por isso o próprio Jesus está ali para conversar com esta família. O maior conselho que alguém pode dar para que uma família esteja vivendo em harmonia, o segredo é chamar Jesus. Jesus, quando ele entra no meio de uma família, Jesus entra para trazer palavras que vão edificar e não destruir. Sabemos muito bem que aquele que quer entrar no meio da família para matar, roubar e destruir é o inimigo de nossas almas. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Uma família der crédito, ouvido à palavra de Deus e permitir que Jesus esteja para sempre no meio dela, esta família não estará passando por situações de desconforto, como estes dois irmãos aqui estão brigando por partilhas de bem, partilha de um bem que ele não fez esforço nenhum para receber, nem ele e nem o outro, e sim veio para ele como a partida dos pais. Na verdade, é assim que acontece. Os pais morrem, têm recursos, conseguiu gerar por sua vida inteira aqui na terra bens materiais. E quando esta pessoa, antes de morrer, ela pode já deixar esses bens que por leis dentro da justiça do homem, essas pessoas têm direito a receber esses benefícios. Família, o filho, ele tem esse direito automático. É o caso desses dois irmãos que estão brigando. E aqui nos lembrando do que eles pedem ao Senhor, porque aqui a palavra de Deus traz que no meio de uma multidão eles chamam a atenção do mestre e dizem: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha, um queria ficar com toda a herança e não queria repartir. A melhor coisa que podemos fazer nesta vida quando há uma discussão, principalmente entre família, quando há uma briga, onde é preciso resolver um problema que está gerando discórdia dentro de um lar, é chamar Jesus. Porque Jesus, ele é aquele que vê além das aparências. Aqueles dois irmãos não precisaram falar mais nada para Jesus. Apenas um pede a Jesus que Jesus convença o outro que precisa partilhar aquela herança. Só Deus sabe o cálculo em dinheiro que tinha ali, mas para Jesus, riquezas deste mundo não dizem respeito a ele. Jesus sabe onde é a porta de entrada do mal. Amém? Jesus disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Como quem diz: vocês estão chamando o Filho de Deus, vocês estão chamando o grande e eterno Salvador para se preocupar com brigas entre vocês que diz respeito a questões
humanas, há questões onde entra a vaidade, onde entra o interesse material. E é como se Jesus falasse, estou aqui dizendo com as minhas palavras, para mim não tem importância nada disso. Fique aí, porque vou mostrar para vocês o que penso a respeito disso. No versículo 22, ele diz assim: e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estáis apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. No versículo 23 ele diz: mas é a vida do que o sustento e o corpo mais do que o vestido. Jesus, ele quer trazer para nós que toda essa preocupação material que não se compara ao valor que é a vida, onde esta vida, ele veio, ele está pagando um preço muito alto por ela, porque neste momento Jesus está a caminho da cruz do Calvário. Pagaria o maior preço que alguém já pagou aqui nesta terra por resgate, a ter a oportunidade de receber a maior herança que o mundo não conheceu aqui na terra, conhecerá no céu aquele que der crédito e ouvido à voz de Deus. Amém? A maior riqueza não consiste nas coisas terrenas, mas sim no reino de Deus. E Jesus Cristo, ele quer mostrar para aquela família, como ele quer mostrar para nós agora, a importância de nos preocuparmos muito mais com as coisas dele, com a vida que precisamos ter com ele, do que as coisas que perecem, as coisas que serão consumidas mais cedo ou mais tarde pela ferrugem, pelas traças. Não, Jesus, ele quer que nós estejamos ajuntando tesouros nos céus. Amém? Como está lá em Mateus 6, que fala justamente sobre a solicitude pela nossa vida. Jesus, quando ele está trazendo esta passagem lá no Sermão da Montanha, Jesus está lá falando para uma multidão. Jesus está ali com os discípulos e Jesus, ele continua falando para nós hoje, aqui e agora. Porque quando nós nos lembramos de Mateus 6,33, Jesus está justamente lá naquele monte e Jesus está falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Voltando aqui para a parábola que Jesus vem trazendo para aquela família e para nós e os nossos hoje, onde Jesus, naquela conversa com aqueles irmãos, ele diz, contando a parábola, este homem estava preocupado em armazenar os seus bens para que ele pudesse ter esses bens guardados em local seguro e no espaço maior. Então, ali com aquela preocupação em derribar os celeiros que ele já possuía e edificar outros maiores, ele diz que ao recolher todas as suas novidades, os frutos, os bens que ele tinha adquirido ao longo do tempo, ele poderia ter um tempo maior de vida, sem se preocupar, porque ele saberia que a quantidade dos bens dele estavam numa proporção maior e que ele poderia descansar, sabendo que ele teria recursos para estar ali suprindo as suas necessidades por um bom tempo de sua vida. É aí que Deus entra nesse ponto na história daquele que precisa saber que nenhuma preocupação humana com os bens materiais vale mais do que a preocupação com o reino de Deus, porque aqueles homens não estão ouvindo de qualquer pessoa, estão ouvindo da própria palavra
do Verbo encarnado, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Desfecho desta parábola, Jesus, ao ouvir, ele finalizando aqui, depois de ter os seus bens todos armazenados no espaço maior, ele possa falar para a sua própria alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Só que este homem preocupado com a vida terrena, ele não tinha noção do tempo de vida que ele teria aqui para aproveitar aqueles bens, porque a preocupação dele estava toda depositada no dinheiro. Vamos lá para 1 Timóteo 6, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Estaremos lendo do 10 até ao versículo 12. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a aparência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Jesus aqui traz, através da vida do apóstolo Paulo, está trazendo aquilo que Jesus sempre se preocupou, em que aqueles que estivessem recebendo estas palavras entendessem que o reino de Deus vai além desse reino terreno, deste reino que jaz no maligno, deste reino que, se aqui não reconhecer ao Mestre, ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, não poderá entrar no reino de Deus e usufruir do gozo eterno que só Jesus Cristo tem para oferecer. O apóstolo Paulo, ele está transmitindo aqui a respeito do perigo do amor ao dinheiro, e ele diz a raiz de todos os males, porque nós sabemos que aquele que gera uma condição de vida material muito grande, a tendência é querer cada vez mais e mais. E com isso, a vida com Deus se distancia, porque o que está no coração não é Deus, mas sim o dinheiro. E o dinheiro, ele é a raiz de um mal irreparável. O apóstolo Paulo vem falando a respeito de que é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Não podemos esquecer que Deus, em sua sapiência, ele enviou Jesus Cristo para nos oferecer a vida eterna, e na vida eterna possamos experimentar aqui, recebendo a sabedoria divina, que a maior riqueza que precisamos estarmos mantendo bem nutrida, bem protegida, bem guardada, é a vida humana. A vida humana, ela foi paga com preço de sangue, porque essa vida humana, dentro dela tem uma alma, e essa alma, ela foi resgatada. Esse resgate não tem valor em dinheiro que pague o derramamento da cruz do Calvário, através de um sangue santo e puro, Cordeiro vivo que desceu dos céus
para nos resgatar e pagar um preço muito alto. Então, nós temos uma riqueza que não fizemos nada para merecer, é pela graça imerecida, mas nós temos acesso a esta riqueza se verdadeiramente compreendermos e tirarmos os olhos dessas riquezas materiais. Irmã, então eu vou deixar de comer, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de viver? Não. Deus nos deu condições para estarmos, através do suor do nosso trabalho, termos aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência e para os nossos, para aqueles que nós estamos cuidando. Mas é na medida de Deus. Se Deus quiser nos enriquecermos com bens materiais, Ele fará. Mas o que Ele quer é que os nossos olhos não estejam postos nessa riqueza material, porque esta riqueza material, ela faz com que no centro do coração humano esteja havendo agora uma divisão com o bem material, e Deus, Ele quer ser o centro. Entende tu isto? Ele quer ser o centro. Ele quer que os nossos olhos estejam postos na riqueza maior que é Ele. Os nossos olhos nessa riqueza maior que é Ele, nós não faremos tanto caso em relação a que nós deixaremos de dividir com o outro aquilo que ele tem por direito. Teremos muito mais amor pela vida do nosso irmão, que vai além, possamos ter como coisas materiais. Amém? Deus, Ele quer que nós estejamos vendo que nenhuma riqueza humana se compara com a riqueza que Ele deixou para nós, que é a sua palavra. Amém? O apóstolo Paulo, ele vem ainda trazendo no versículo 11, e ele diz: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a aparência e a mansidão. Porque tudo isso que o apóstolo Paulo traz para nós deixará os nossos corações leves, as nossas visões voltadas para os céus. E o que estiver nas nossas mãos, nós saberemos o que fazer, sem avareza, sem preocupação em que estas coisas são a nossa verdadeira riqueza. E a nossa verdadeira riqueza não consiste no amor ao dinheiro. Amém? O amor ao dinheiro, como o apóstolo Paulo traz aqui, é aquela que é a raiz de toda espécie de males. Tremendo. Parece que Jesus está falando para o apóstolo Paulo, que foi falado há tanto tempo atrás, é como se estivesse falando hoje. Quantos têm se destruído e levado famílias junto por causa da avareza, por causa do amor ao dinheiro. Por causa do amor ao dinheiro, muitos se vendem, muitos acabam com vidas de outros, muitos acabam com suas próprias vidas, porque o amor ao dinheiro traz uma cegueira, onde não se vê o verdadeiro Deus. O mundo jaz no maligno, e todo aquele que tem a preocupação com somente as coisas daqui da terra, com as coisas materiais, já não está mais glorificando o nome do Senhor, mas está glorificando aquele que é o próprio maligno, em que o mundo jaz nele. De olhar para Deus, para olhar para aquilo que jaz no maligno. Então que hoje, agora, que nós possamos estarmos dando crédito à palavra de Deus, estarmos fazendo com que o apóstolo Paulo traz para nós, que possamos estarmos trabalhando em nós essa justiça que é a justiça de Deus, seguindo uma vida de fé, de caridade,
de paciência e de mansidão. Para Mateus 6:11, 25. Diz assim a palavra do Senhor, estaremos lendo do 25 até ao versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por neste momento. O Filho revela aquele quem Ele quer revelar. Entendes tu isto? Porque Jesus Cristo, Ele vem chamando filhos, os filhos de Deus, onde Ele é o Filho primogênito do Pai. E o Pai, Ele quer que aquele que esteja dando créditos à voz de Deus, a voz dele próprio, esteja ouvindo o Filho. E o Filho que se revela a este, o Filho está chamando para ser filho. Estarmos compreendendo como o apóstolo Paulo aqui traz a boa milícia da fé. Importante ter fé para crer que possa tomar posse da vida eterna, para a qual também for chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Precisamos compreender que para sermos testemunhas, precisamos compreender, possamos estarmos diante de muitas testemunhas. É preciso crer que Jesus veio morrer para ressuscitar ao terceiro dia e nos dar vida e vida com abundância. Amém? E aí, uma vez tendo esta vida com Deus, agora colherá muitos frutos, são muitas riquezas que não temos dimensão do valor, porque já foi pago, já foi tudo pago, não se preocupe, mas estas riquezas, elas servirão para quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja ou nos chamar em particular, que possamos saber que conseguimos muitos frutos para o seu reino, que é este trabalhar aqui na terra, agora, trabalhando com o senhorio do grande e eterno Deus. Amém? E termos essa vida agora abundante aqui na terra, fazendo diferença para que outras vidas agora, quando olhar para cada um de nós, não veja mais a nós, mas veja Jesus em nós. Amém? E ter agora esta vida de fé, motivando a outros, chamando outros ao arrependimento e compreendendo que aquilo que Jesus traz, quando Jesus está trazendo nesta parábola, Jesus está mostrando para esta família, estes dois irmãos que estão brigando por causa de uma herança, que chegaria um tempo em que eles não poderiam aproveitar nada, porque a vida tem um tempo. É um tempo que é dado por Deus. Deus é o dono do tempo. Está lá em Eclesiastes 3. E há um tempo preparado para todas as coisas debaixo do céu, aqui na terra. E que tempo nós temos para entendermos que precisamos darmos crédito e ouvido à palavra de Deus. Precisamos dar ouvidos àquilo que Deus fala conosco, porque dentro desse tempo precisamos compreender que Deus, Ele nos oferece a vida eterna com Ele. Precisamos compreender que de qualquer forma viveremos uma eternidade, mas há dois caminhos. Jesus Cristo vem para nos mostrar que Ele é o caminho. Em João 14:6, Ele diz:
eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o mesmo Jesus que está trazendo esta parábola para aqueles rapazes que se preocupavam com uma herança material. E Jesus está mostrando a herança eterna que Deus já tem preparado para nós na glória. Eu posso ouvir um amém? Então, aqui, finalizando a mensagem da palavra de Deus, e que possamos estarmos com os nossos corações abertos para que ela possa entrar, receber a palavra de Deus e ser colocada em prática, porque não é só receber, é colocar em prática, porque esta palavra produz as riquezas dos céus nas nossas vidas, são valores eternos acrescentados em nós. Amém? Jesus diz para ele, quando este mesmo preocupado dentro da parábola com a sua alma, que teria em depósito muitos bens, Jesus no versículo 20 traz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Jesus Cristo traz essa bela reflexão para aqueles homens. Nós não sabemos o que se passou depois, mas sabemos de uma coisa, que receberam uma grande instrução de Deus para não se preocuparem e estarem brigando por bens aqui da terra, e que precisam saber que o que está em jogo são as suas vidas, e estas vidas precisam estarem com a palavra de Deus, e estas vidas precisam ter a plena certeza da salvação, da vida eterna, porque estas vidas precisam saber que quando o Senhor recolher, não sabendo a hora, e aí, o que adianta ter tantos bens guardados, acumulados? O que adianta aumentar o espaço dos bens se o próprio Deus traz? E com certeza eles se assustam quando Deus, aqui falando através do seu Filho Jesus Cristo, nesta parábola, onde um homem rico se preocupa tanto com os seus bens, a tal ponto de arrumar espaço maior para guardar, e depois ele falar para a sua alma: come, bebe, descansa, porque ainda poderá viver muitos anos com esses bens. E aí Jesus traz essa sacudida santa, quando Deus, ele fala para aquele homem: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E aí Deus, ele não quer que nós estejamos acumulando riquezas aqui na terra. Não que você não deva ter riquezas aqui na terra. Deus não quer que você esteja apegado a ela. Deus não quer que você faça dela seu Deus. Amém? Amém, eu posso ouvir um amém. Olha, muito obrigada por estar conosco até agora. Espero, em nome de Jesus, que esta palavra esteja servindo de edificação para a sua vida, porque, como costumo dizer, ela não é minha, ela é do Senhor. Que você possa estar curtindo, comentando, compartilhando, se assim foi edificante para a tua vida, para que outros também possam estar experimentando como é bom receber a palavra de Deus. E também que você esteja se inscrevendo no canal. E quando o YouTuber receber esta mensagem, estará enviando diretamente para você, para o seu endereço. E se o YouTuber não souber o seu endereço, Jesus sabe. Pode ter certeza, viu? Olha, a paz do Senhor Jesus. Até a outra mensagem, se assim o Senhor permitir. Forte abraço, não meu, mas do Espírito Santo de Deus. Aquele abraço que traz cura, que traz libertação, que traz aconchego na alma. Aquele abraço que renova e transforma vidas através da sua própria palavra, que vem diretamente do trono de Deus para os nossos corações. Amém? Olha,
a paz do Senhor Jesus e se inscreva no canal.